Gente, caiu sem mais nem menos. Vamos aguardar o pessoal voltar e entrar de novo, que a gente está sofrendo com esse Instagram. Só um instantinho, vamos dar um tempinho para pro Marquinho voltar, porque ninguém fechou o vídeo, ninguém encerrou o vídeo. É ele que solicitou? Não, né? Ah, é só. Tô reiniciando aqui para ver se que caiu, né? Ué, eu mudei aqui, de alguma forma ele derrubou, não sei por quê. Aí eu tenho um macete aqui que eu já tinha aqui combinado com o Bruno, eu mudo de perfil e ele não cai mais. Então é alguma coisa aí, pode ser tá sobrecarregado, mas vamos lá. Então, eu Então estava vamos. falando assim, quando caiu. Ah, como? Você estava falando da questão da É felicidade, do. da infelicidade. Não, eu estava citando Ah, do livro, aquela das questão obras do lá Kardec. do livro, das obras do Kardec. Então, quem quiser pode baixar, e aí os espíritos felizes que ele vai entrevistando, então ele vai perguntando, por que você é feliz? Aí o espírito conta, eu sou feliz porque quando eu vivi aí, eu fiz isso, 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 isso. Aí aqui, para mim, eu tô feliz por isso, né? E lá também tem os espíritos perturbados. Aí é bom, quem quiser ler, porque são várias entrevistas, vai ver, né? O que pode mudar na sua vida para você ser feliz lá nesse mundo ou não, certo? Isso Qual é que é o bem nome desse que interessante. você falou? Só para lembrar o nome desse. O Esse céu e o inferno tem lá inferno. no site da Federação Espírita. Aí lá no final tem vários capítulos, tem lá os capítulos dos espíritos felizes, dos espíritos perturbados, enfim, assim por diante, né? Então, é o É, seguinte, para a gente concluir, Mônica, o espírito ele percebe o que falta para ele ser mais feliz. Então, ele procura lá uma forma para ele alcançar isso. Basicamente é isso, tá? tá. Esses livros espíritas, essas obras básicas, são todas disponibilizadas Gratuitas. gratuitamente, né, Marquinhos? São gratuitas. Você pode fazer o download, é tudo gratuito. Tem muitos outros livros lá também que fica disponível para todo mundo. Tá. Então vamos agora passar para a próxima pergunta. E essa pergunta é interessante. Eu acho ela interessante. Eu poderia ter feito a pergunta. Os espíritos entendem o tempo como a gente? Eu sempre fico com essa dúvida. Se eles lá, eles contam assim, 5 anos para eles, é 5 anos para eles, ou é um minuto, entende? Entendo, assim, é, 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 a questão do tempo, né, é um pouco relativa. Vou tentar explicar isso assim de uma forma bem didática, o mais simples possível, né? Porque lá, se você for ler essa parte lá na codificação, ela é um pouco complexa de fato, por isso que tem assim, né? O espírito ele entende o tempo, não é exatamente como nós entendemos, não. Esse mundo aqui que a gente vive, ele é um mundo denso, né? Que a gente tem que estabelecer essa questão cronológica de tempo até para a gente viver. Para a gente saber que horas que eu tenho um compromisso, o outro também sabe que é 9 horas, aí todo mundo vai e se encontra lá. Então a gente estabelece assim, certo? E a gente fala que é relativa porque, né? Quanto mais essa pessoa é ligada, vamos dizer, eu estou falando do espírito, quanto mais esse espírito é ligado à questão da matéria, ele vai perceber o tempo mais ou menos da forma que a gente percebe. Então, por exemplo, se você pegar um espírito que era muito ligado às questões da matéria, né, do dinheiro, dos bens dele, quando ele desencarna, a sensação de tempo para ele é um pouco parecida com essa nossa, certo? Já já eu vou fazer uma comparação que você vai entender bem claramente. Agora, se você pegar, por exemplo, dois espíritos desencarnados, eu estou falando assim de um bastante ligado à matéria e outro bem mais evoluído. Esse que é ligado à matéria, só esse fato já faz que ele é um espírito mais denso, vamos dizer assim, mais pesado. Aquele que é mais evoluído, ele não é tão denso porque ele já se desprendeu da matéria, então ele é mais leve.
entende? Ou seja, quanto mais evoluído e mais puro vai ficando o espírito, ele vai se aproximando daquele estado angelical, é o anjo. Vamos colocar uma referência assim para a gente entender. Um espírito puro, um espírito de luz. Então, ou seja, eu estou falando isso para a gente entender assim, esse aspecto de ficar pesado, muito ligado ao mundo material, e aquele, ele praticamente flutua, ele viaja na velocidade do pensamento, certo? Esse outro, ele tem dificuldade em se deslocar, mesmo sendo lá no mundo espiritual, certo? Então, eu estou explicando essa questão da densidade, que a gente vai chegar no ponto crucial dessa pergunta, né? Nessa condição, esse espírito, ele vai, por exemplo, esse mais rápido, vamos dizer assim, esse mais puro, né? A percepção de tempo dele, muda. Vamos fazer uma comparação. Você conhece o Faina? Já ouviu falar da cidade de Chanfaina? Sim, sim. Então, eu não sei se todo mundo conhece, então eu queria propor assim, vamos fazer uma viagem de Goiânia até o Faina, certo? Aí se as pessoas tiverem dificuldade de entender, a gente muda a cidade. Ao invés do Faina, a gente muda para São Paulo. Porque em São Paulo todo mundo sabe, né, que de onde você estiver, você sabe qual é a distância, né, para se deslocar. Então, por exemplo, eu falei do peso, eu estava falando do peso. O espírito, muito ligado à matéria, ele é muito pesado, aquele mais evoluído, ele é mais leve. Aí agora eu estou trazendo uma relação de distância. Por isso que eu estou falando da gente viajar daqui até São Paulo. Aí vamos colocar 3 hipóteses para você entender isso, né? Se eu for, por exemplo, de avião, eu vou gastar 1h30, certo? Se eu for de carro, eu vou gastar 11 horas. Agora, se eu for a pé e eu não dormir, eu vou gastar 8 dias. Por que é importante a gente ter isso em mente, né? Com aquela comparação de massa e peso que eu fiz antes. Quanto maior a velocidade que eu me deslocar, mais devagar vai ser o tempo. Isso é uma teoria, a teoria da relatividade, do Einstein, ele ficou fazendo essas análises, né? Porque, por exemplo, você imagina o seguinte, se eu estou parado aqui, olhando um cometa passando, o cometa, ele está viajando a 1 milhão de quilômetros por hora. Eu estou parado aqui, eu estou estático. Agora, se eu estivesse lá no planeta, no cometa, né, eu passaria pela Terra, assim, por uma fração, um piscar de olhos. Ou seja, num piscar de olhos, eu percorreria toda a galáxia. Entendeu? Por isso que eles se debruçaram na teoria da relatividade, por isso que é relativo. Aí eu vou concluir assim, explicando para a gente assim, ó. Por exemplo, se esse espírito ele é muito ligado às questões da matéria, ele é muito pesado, é como se ele andasse a pé lá no mundo espiritual, entendeu? Se ele tivesse que viajar até São Paulo, ele ia gastar 8 dias se arrastando no mundo espiritual. Então, aquilo para ele é uma eternidade. É muito comum, quando um espírito desse se manifesta, pergunta para ele qual é a sensação de tempo que ele tem. Há quanto tempo você vive nesse local? Ele fala assim, há séculos. Porque a sensação de tempo dele é diferente. Agora, aquele que é muito evoluído, que se desloca com a velocidade do pensamento, lembra que eu vou de avião até São Paulo, eu gasto 1h30, então esse espírito, né, ele acha que o tempo é muito curto, entendeu? Então, o tempo para ele não passa. É como se não passasse o tempo, né? Então, o espírito menos elevado, né, ele vai se ligado à matéria, ele vai ter essa sensação que ele se desloca mais devagar. Aquele outro mais evoluído, ele vai ter a sensação que ele se desloca mais rápido. Então, por isso que é relativo o tempo. Entendi. Acho que deu para a gente entender. Entendeu? Eu entendi demais, foi perfeito, perfeito. Eu realmente agora compreendi, porque então fica tudo mais claro assim, até aquela questão. Muitas vezes as pessoas vão fazer uma previsão, né? Tal acontecimento, quando vai acontecer em tal data, não tem como precisar, né? Depende do espírito que está falando isso, porque feito você falou.
quanto mais, mais próximo assim das camadas inferiores, mas no umbral mesmo, vai ser mais parecido com a Terra, e quanto mais fundo Exatamente. for, menos assim, esse tempo vai passar assim, realmente assim, é como num piscar de Muito rápido. olhos. Muito Pensa, boa se você explicação. piscar o. Perfeito. Então A tá, Vanessa está joia. perguntando assim sobre questão de dia e noite, tem uma pergunta aí, Ah, mas eu é. acho que a gente já vai responder isso também, né? Parece que vamos lá. Vanessa, respondeu? Se não respondeu, pergunta aí que ele responde. Mas Não, mas é realmente. outra pergunta, é sobre a questão de dia e noite. Eu não entendi porque a pergunta corta aqui para mim. Não, tá só escrito assim. E a questão de dia e noite? Como assim a questão de dia e noite, Vanessa? É de Não, dia. vamos tocar. Eu acho que eu sei o que ela quer dizer. Eu vou aproveitar e responder outra pergunta. Vamos lá, eu já sei, eu Tá, entendi o que ela tá quis bom. dizer. Os espíritos têm conhecimento do seu passado, do passado dele, né? A pessoa que teve existências, desencarna e tem conhecimento do passado, o que aconteceu nas encarnações passadas. E se ele tem esse conhecimento, ele seria ilimitado, você tem acesso a todo o seu passado. E se ele tem do passado, ele pode ter do futuro também? Quando ele desencarna, lá no livro do Robson Pinheiro, Consciência, ele tem uma pergunta que ele faz para o Joseph Kleber, né, que é o espírito que ele entrevista. E ele responde para ele o seguinte: é porque ele pergunta qual é o tamanho da nossa consciência quando a gente desencarna. Então, o Joseph Kleber fala assim para ele: a nossa percepção de consciência ela aumenta mais de 1000 vezes. Então, esse raciocínio que a gente tem aqui para perceber as coisas, isso aumenta mais de 1000 vezes. A gente tem a dimensão do que é tudo que já aconteceu conosco. Então, o espírito, ele relembra tudo que já aconteceu com ele, ele tem acesso a todas as encarnações, em detalhes minuciosos e precisos. Não é essa consciência limitada que a gente tem, que muitas vezes a gente tem dificuldade em lembrar as coisas, não. Ele remonta todo o passado espiritual dele. E ele vai fazer o quê? Nesse momento ele senta com o guia espiritual dele, né? E aí ele vai ver se ele progrediu, se ele não progrediu. A gente sempre gosta de frisar que esse esquecimento que a gente tem aqui é só temporário, é só enquanto a gente está encarnado aqui. A gente já falou, teve uma live que acho que a gente falou só sobre isso, né, sobre o esquecimento do passado. Então, para que a gente possa momentaneamente ela esquecer aquilo que a gente Ah, fez, sim, você né, falou cometeu também. aqueles equívocos lá no passado, né, Uhum. exatamente para não atrapalhar o desenvolvimento aqui nessa condição, ok? Assim, mas aí naturalmente deve ter um tempo, né, de reajuste, né, Marquinhos? Até a Sim, pessoa sim, estar porque muitas estabilizada, estar vezes, harmonizada, né? Ter condições exatamente, psíquicas para poder aceitar esse passo, né? Porque senão pode prejudicar. exatamente, porque ele muitas vezes, principalmente quando são esses espíritos que cometem atrocidades, né? Quando eles desencarnam, eles descobrem a missão deles, eles ficam muitas vezes chocados, aterrorizados com aquilo que eles são de fato. Então, Uhum. isso é muito perturbador. Aí, essa perturbação, diante do fato, ele gasta, às vezes, um tempo relativo para retomar essa consciência, ter noção que ele precisa progredir e encarnar de novo, né? Basicamente é assim. Uhum. A Vanessa estava falando agora que ela escreveu assim, no mundo espiritual, acho que ela quer saber se, como espírito, se lá tem dia e tem noite. No mundo Essa espiritual. percepção de dia e noite é só para nós aqui, no mundo físico. Para o espírito, não. Ele não tem essa noção de o que é dia ou noite. Tanto que eles trabalham incessantemente 24 horas por dia. Ele não tem necessidade de dormir, acordar, ver que é luz ou escuro, porque até a percepção dele de claro e escuro é outra, não é dessa forma, né? Então ele não percebe dia e noite, não.
ele pode ter momento de descansar, de se refazer as suas energias, isso é natural. Mas dia e noite, não. Tá. Aí a próxima pergunta tem a ver com a anterior, né? Sobre a questão do futuro, do passado. Que, assim, alguns médios, a gente sabe que tem até programa na televisão que fazem previsões, né? Do futuro, muitos acertos, muitas pessoas prevêem que um avião vai cair, vai morrer muitas pessoas, vai ter uma peste, vai ter isso, vai ter aquilo. Como que ficaria essa previsão do futuro, levando em consideração que as pessoas têm livre-arbítrio e a todo momento a pessoa pode mudar uma coisa que ia fazer, não fazer mais, né? Então, se a pessoa prevê que alguém vai sequestrar um avião, mas aí o sequestrador na última hora desiste. Então, assim, Tá. Eu vou tentar ilustrar isso, vou colocar assim um exemplo, a gente vai ter assim bem, bem claro isso. Essa previsão do futuro, a gente tem que ter só um cuidado assim, Mônica. Muitas vezes, espíritos que a gente chama assim inferiores, eles adoram essa necessidade que o homem tem. Eles adoram e eles zombam desses homens que pedem isso, né? Porque eles dão gargalhadas dessas situações. E eles, o espírito que prevê questões futuras, é um espírito elevado, ele pode fazer de forma geral para a civilização, para um país, ele dá perspectivas de coisas mais gerais. Quando é assim, muito claramente só para o indivíduo, para aquela pessoa, pode desconfiar. Em toda a obra do Kardec, ele relembra isso. Pode desconfiar que algum espírito está querendo rir da sua cara. Ele vê aquela necessidade sua, porque ele percebe que você é ansioso por aquela informação e ele muitas vezes passa por algum vidente, uma pessoa assim, alguma informação, só para rir daquela pessoa. Se a gente for pegar as questões sérias em relação à previsão de futuro, normalmente, via de regra, é uma prova. Prova para quem? Não para aquele médium, é uma prova para aquela pessoa. Para aquela pessoa que está querendo saber o futuro dela. Ela, por exemplo, a perspectiva de um acontecimento futuro, ela pode trazer naquele ser que tipo de pensamento? Pode trazer um pensamento bom ou ruim, certo? Vou te dar um exemplo que você vai entender. Se um homem ele fica sabendo, por exemplo, que ele vai receber uma herança, aquilo nunca passava pela cabeça dele, acharam ele, uma pessoa procurou ele, rastreou ele na rede social, e aí fala para ele, você vai receber uma herança, 50 milhões aqui, já está determinado, o juiz já determinou, você era filho do fulano que faleceu, o empresário lá. Aí, o que isso vai gerar? Quer dizer, é uma previsão de futuro, né? Alguém disse para ele, olha, preste atenção que você está próximo de receber uma herança. Aí ele fala assim, mas como assim? Ninguém vai me trazer essa herança, eu sou paupérrimo, né? Aí, na semana seguinte, bate na porta dele lá, esse advogado com o documento fala aqui, você vai receber essa herança. O que aconteceu nesse período, enquanto alguém fez uma previsão de futuro para ele? Gerou para ele algum sentimento. sim. Aí ele pode ter, se gerou um sentimento mal, certo? E ele sabe, por exemplo, de quem que viria aquela herança, vamos colocar uma situação assim, ele pode gerar nele cobiça, orgulho, então a vontade de possuir depressa aquela herança, né? Ele pensa até na morte daquela pessoa, certo? E do contrário, pode gerar também nele sentimento bom, pode inspirar nele pensamento positivo, de generosidade, aí ele fala, agora eu vou construir, posso praticar o bem. Então, por isso que a gente fala que normalmente é uma prova, porque esse indivíduo que anseia por isso, ele vai estar diante de duas questões cruciais. Exatamente aquelas questões que ele precisava passar naquela encarnação. Ele teve oportunidade, por exemplo, de agir de duas formas, né? Ele está diante do bem ou do mal. E tem uma terceira prova que é inerente a isso, né? Que é muito peculiar,
por exemplo, se a previsão dessa prova não se cumpre, como é que ele vai suportar a frustração, a Ah, decepção? sim, Então, normalmente é uma prova, é colocada para ele dessa forma, esse futuro é antecipado para ele, exatamente para que ele experimente essas três sensações. Ou ele pode ser mal, ou ele pode ser bom, ou ele pode ter que lidar com a decepção. É colocado uhum, dessa forma. Aí você me perguntou assim, ó, mas como é que fica o livre-arbítrio? é, Aí que é o X da questão que a gente precisa entender, certo? Deus, aí eu te pergunto, que você é da área, né? Deus, ele não pode punir nem recompensar ninguém por um fato que ainda não foi praticado. Você concorda? concordo. Não, Quer dizer, ele concordo. não praticou aquele ato ainda, né? Mas então Deus não pode punir para ele. Ou seja, naquele momento que foi revelado o futuro para ele, ele teria três possibilidades de provação. Agora, como é que Deus pune ele se ele não passou pela prova? Ok? Aí que é o X da questão, do livre-arbítrio que você perguntou. Essa prova foi colocada para ele, foi revelado o futuro, ela tem uma finalidade. Ela vai dar àquele homem a responsabilidade de ação. Aí que vai entrar o livre-arbítrio. Você entendeu? É ele que pode fazer ou não fazer. Está nas mãos dele. Foi revelado o futuro, né? E a prova vai colocar ele em luta com o quê? Com aquilo que estava lá dentro do coração dele. A tentação do bem e do mal. Ele vai medir, Deus vai medir dessa forma a resistência dele. Certo? Por isso que é colocado dessa forma. Ok? Entendi, tá certo. É, aí aqui essa daqui tá falando uma pergunta que, por isso que eu achei que você falou que ia responder depois para Vanessa, se os Hum. espíritos precisam de luz para enxergar. Luz da forma que a gente conhece? Acho que sim, né? É A igual Vanessa esses perguntou mais outra coisa, né? Parece que ela quando a gente perguntou mais. perguntar sobre o dia e a noite, e aí você falou assim, não, lá não tem dia nem noite, né? Porque a percepção deles Ah, é tá, diferente. E a questão tá. de enxergar, acho que passa também pela Então, aí sensibilidade. tá, exatamente, porque aí é a mesma questão, né? A gente precisa explicar um conceito que é uma propriedade do perispírito nosso, né? Então, quando a gente desencarna, a gente fica com o perispírito ligado ao corpo. Então, o que conceitualmente chama princípio luminoso. O princípio luminoso, ele é uma característica do perispírito, certo? Se, Certo. por exemplo, aparecer uma pessoa aqui do meu lado, um espírito, ele chegou aqui do meu lado, ele enxerga o meu princípio luminoso. Se chegar perto de você, vai enxergar o seu princípio luminoso. Por isso, tem gente que fala que é a áurea, né, a áurea daquela pessoa, tal, mas na verdade chama princípio luminoso. Todas as pessoas têm, e é esse princípio luminoso que dá a ele essa visão. Quando ele desencarna, isso que é preponderante no espírito. Então ele não utiliza os olhos é só nós, que ele precisa estar ligado ao meu corpo, a alguma questão aqui no cérebro para poder enxergar. Se ficar tudo escuro, eu já não enxergo, eu preciso colocar uma lanterna. E o espírito, ele tem esse princípio luminoso, e esse princípio luminoso, ele penetra toda a matéria, entendeu? Ele Entendi. perpassa por toda a matéria. Então não há necessidade de luz no mundo espiritual, exatamente por isso. Ele vê sem precisar de uma luz auxiliar, certo? Até porque lá, como é o princípio espiritual que prevalece, ele não tem nada material lá. Então, é a luz do perispírito dele. Para esse espírito, essa questão dele poder ter essa propriedade de passar pela matéria, né? Ele penetra onde ele quiser. Qualquer coisa sólida, ele vai e atravessa, né? E tem uma questão, ele vê as coisas de forma mais nítida do que nós, porque a gente enxerga as coisas, vê a outra pessoa passando pela rua e a gente enxerga a forma física. O espírito não, ele nos vê, ele vê o nosso perispírito e ele sabe tudo que a gente fez e tudo que a gente não fez. Ele enxerga exatamente como a gente é. Por isso que
aquela pessoa que está em desequilíbrio, ela emite uma luz toda descoordenada, desordenada, e é isso que permite aquele espírito desequilibrado perceber ela à distância. Ele percebe ela bem distante e ele sabe que aquela pessoa está em faixa de vibração baixa. Aí ele se aproxima, entendeu? Aí os espíritos vão se vinculando dessa forma. Nós aqui nesse mundo, sim, a gente aqui precisa de uma lanterninha, né? Aí tem uma outra questão que é importante falar sobre luz, o espírito puro, por exemplo. O espírito puro, ele consegue isso com mais facilidade. Lembra que ele é mais etéreo, ele é mais leve, ele consegue isso com mais facilidade. O espírito inferior, que é muito ligado às coisas da matéria, tem dificuldade de enxergar, mesmo lá no mundo espiritual. É por isso que é muito comum ele falar, não, mas eu vivo numa região densa, muito escura. Na verdade, é a luz interna do perispírito que está muito ligada à matéria e ele tem essa falsa sensação de escuridão, você entendeu? Gente, agora me veio também uma outra pergunta. É o que você vai falando e eu vou pensando. A pessoa que é cega, quando ela dorme e se desdobra, ela sonha enxergando ou ela sonha no envergamento? Ela tem. O espírito, quando ele desdobra, prevalece o espírito dele, que vaga e ele visita as regiões por afinidade, né? Então, ele percebe exatamente tudo, ele vê tudo com esse princípio luminoso, espiritual. Então, ele de fato enxerga. Aí, quando ele retorna para o corpo físico, ele acorda, por exemplo, ele traz algumas lembranças. Eu sempre gosto de ressaltar, assim, explicar para as pessoas, quando elas voltam para o corpo, elas falam assim, né? Ah, mas a gente percebeu só uma fagulha, eu lembro só de uma passagem. É porque é o seguinte, quando o espírito ele tem contato com o mundo espiritual, lembra que eu falei que a consciência dele aumenta mais de 1000 vezes, né? Para ele retornar para o corpo físico, como é que ele condensa isso de novo para retornar? Então, a lembrança que ele traz é fragmentada mesmo. Ele consegue, às vezes, trazer só uma pequena lembrança. E ele não consegue perceber o fato todo. Isso vai acontecer da mesma forma com a pessoa que não tem visão. Uhum, legal, Ok? interessante. Então tá bom, vamos para. Isso aqui também é interessante. Isso aqui já me perguntaram outras vezes. O Evangelho segundo o Espiritismo, que é um livro, né, dos espíritas, que é o que a gente usa para estudar, né? Ele tem os mesmos ensinamentos que a Bíblia, Marquinhos? Ele segue a Bíblia? Ou ele tem alguma coisa diferente? Eu queria aproveitar essa pergunta, Mônica. Essa pergunta é muito interessante pelo seguinte aspecto. A vida inteira eu vi Bíblia nas livrarias, nas casas das pessoas, né? E eu acho que tem muita gente que nem sabe o que é a Bíblia, sabe? Assim, o que tem lá? A gente ouve falar assim, tem Velho Testamento, Novo Testamento, tem não sei o quê, história de Moisés e tal, e parece que, assim, vira um pouco de confusão. Então, eu queria, assim, contar um pouquinho da história original, que é assim, né? Esse nome, Bíblia, ele significa, assim, o livro. Se você for olhar no dicionário, significa o livro, entendeu? Então, na verdade, a Bíblia, aquela original, a primeira que foi escrita, ela é uma biblioteca. Na verdade, na essência da palavra, ela é uma biblioteca. Foi reunido diversos livros da religião hebraica. Eles reuniram de vários autores, né? São 42 livros. Eles pegaram 42 livros de vários autores, escritos em aramaico e hebraico. Aí, um tempo depois, São Jerônimo ele traduziu para o latim, ok? Então, essa primeira fase da Bíblia que eu queria falar, essa contém o quê? A primeira revelação do cristianismo. Isso é importante a gente entender. Ou seja, esses 42 livros que foram reunidos, foram traduzidos lá do aramaico e do hebraico, e depois passou para o latim. Então você tem a primeira revelação. Muito tempo depois, mas muito tempo depois, o que a Igreja Católica e a Igreja Protestante fez? Ela reuniu
textos, né, vários textos sobre Jesus e sobre os ensinamentos de Jesus. Ela reuniu, fez um outro livro com isso, certo? Como é que chama isso? Novo Testamento. Esse é o Novo Testamento. Então, olha para você ver, tanto que é cuidadoso esses pequenos detalhes, né? O Novo Testamento, na essência, ele não pertence à Bíblia, porque ele foi escrito muito depois, certo? Bem depois. Ele é um livro novo, foi anexado. Então, o Novo Testamento é o quê? Eu não falei que aquele primeiro é a primeira revelação cristã? O Novo Testamento é a segunda revelação cristã, certo? Hoje, vem dessa forma, vem tudo junto. Lembra? Aí, o que aconteceu depois? Vamos lembrar, né? Lá no Novo Testamento, ele já anuncia a terceira revelação, ok? Então, eu tenho, né? Primeira revelação, segunda revelação, que é o Novo Testamento, e eu tenho a terceira revelação. O que é a terceira revelação, mãe? Terceira revelação, veio um cidadão um tempo depois, lá por volta de 1800 e alguma coisa, e ele escreveu 5 livros. O nome dele era Allan Kardec. Os 5 livros de Kardec é a terceira revelação cristã. Então, a gente tem que observar que isso tem uma lógica. Deus colocou isso com a lógica. Eu vou explicar. Eu tinha lá a primeira revelação, depois o Novo Testamento reuniu os textos e os ensinamentos de Jesus, depois vem a terceira revelação. E o que esse livro, qual que é a finalidade dele, né? Esclarecer. Essa que seria a palavra, esclarecer tudo aquilo que já havia sido escrito. Porque Jesus não falava por parábolas. Ele falava por parábolas, não era? Então, sim, muitas pessoas, ao longo do tempo, não entendiam o significado daquelas parábolas. Você pega um pequeno texto, aí fica uma pessoa debruçada 3 horas explicando um parágrafo. Aí o que acontece? A terceira revelação, ela teve a finalidade, ao longo da história, de esclarecer. Esclarecer de acordo com o quê? Com essa mentalidade moderna, né? Eu não posso ter o entendimento daquilo que foi escrito lá na primeira revelação, porque eu leio aquilo e eu não compreendo. Então, muitos desses ensinamentos, né, só foram compreendidos agora. Tanto que era rebuscada essa forma de parábola. Então, o Espiritismo, respondendo à pergunta que você fez lá no início, o Espiritismo ele não contraria, ou então ele reforma a Bíblia, de forma alguma. Ele, nem mesmo o Evangelho, nem o Novo Testamento, ele somente esclarece. Ele só vem esclarecer. Você pode ver que nos livros do Kardec, ele está esclarecendo as revelações que Jesus fez. Basicamente é isso. Entendi. Okay? Esse assunto é tão interessante que dá para você fazer uma palestra, né? Sobre tem inclusive um livro escrito pelo Herculano Pires. Ele escreveu A Visão Espírita da Bíblia. É muito interessante. Vai ser programa. A próxima pergunta, inclusive, é sobre suicídio. E a pergunta é sobre suicídio agora. E você aproveita e convida o pessoal, porque acho que a palestra sua é semana que vem, não é? Sobre suicídio? Suicídio está programada, acho que para terça-feira, né? Dia 19, né? Dia 19. Acho que é dia 19. Então, a gente, na terça-feira, eu vou responder essa pergunta, mas na terça-feira a gente vai falar sobre esse assunto de forma, assim, mais abrangente. Você perguntou assim, se todas as pessoas que cometem, elas vão para o mesmo lugar, né? Aí, depois, a gente vai falar sobre o suicídio, mas a gente vai estender mais esse assunto. O que é mesmo lugar? Primeira coisa que a gente tem que pensar, né? Lembrando que lá eu vou ter, no mundo espiritual, espíritos que são ligados às questões materiais ou mais evoluídos. Então, que lugar que é esse? Só um pouquinho. Eu acho que eu não cheguei a perguntar agora aqui, né? Então, talvez alguém não tenha entendido. A pergunta foi que eu mandei para você Perguntou. assim, para onde, né?
se todas as pessoas que suicidam vão para algum lugar e para onde seria esse lugar, se é o mesmo lugar, ou se uns vão para um outro, uns vão para o outro e cada um vai para um lugar, né? Tá. É, ah, pode falar. O que é importante dizer, né? Isso é extremamente importante, é crucial para a gente entender isso. Quando a pessoa ela comete o suicídio, normalmente a pessoa fica presa ao corpo. Isso aí, a pessoa pensa que ela vai, com aquele ato, ela vai acabar aquele sofrimento que ela está vivendo, normalmente ela fica presa ao corpo. E eu vou explicar por que ela fica presa ao corpo. Ele não consegue se libertar do corpo. Todos nós que nascemos aqui no mundo, a gente recebe uma quantidade de fluido vital. Fluido vital é como se fosse a nossa bateria de vida para a gente passar pela nossa existência. Todo mundo. A gente gasta isso de várias formas ao longo da vida. Então, se você pegar uma pessoa, por exemplo, que teve a morte natural, esse fluido vital, ele vai se extinguindo bem lentamente, de forma natural, ao longo da vida. Ela passa por aqueles picos de ter muito vigor, depois aquilo vai diminuindo, ela vai se definhando, vai diminuindo, vai ficando mais fraca, mais sujeita a doenças, ela vai se desligando, aí ela tem lá 90, quase 100 anos, ela é fraca, ela fala baixinho, já é uma pessoa que vai se desligando, porque está acabando o seu fluido vital, certo? Aí o que acontece, por exemplo, quando alguém comete o suicídio, por exemplo, aos 20 anos. O corpo dele está carregado de bateria, de fluido vital, certo? Uhum. Aí, esse rompimento brusco, repentino, ele vai fazer o quê? Que a pessoa não consiga se desprender. Ele não consegue, ele fica preso ao corpo físico, então ele vai lá e comete aquele ato absurdo e ele vai ficar preso à matéria, certo? Aí, nesse momento, o que vai acontecer com o corpo dele, né? Ele observa e ele sente as sensações, né, do ato que ele cometeu e ele sente o corpo se decompondo. Ele vê tudo se decompondo, ele sente aquela dor daquilo se decompondo. Isso traz um enorme sofrimento para ele. Uma angústia terrível, é um horror. Todos eles que relatam, né, eles ficam horrorizados com a dor de sentir isso. E você sabe por quanto tempo que ele fica sentindo isso? Você pega, por exemplo, uma pessoa que tinha fluido vital para viver 80 anos e ela comete o suicídio aos 20 anos, esses 60 que faltava, ela fica nessa sensação, presa ao corpo e sentindo toda aquela perturbação. Ela vai ficar 60 anos naquele estado de perturbação terrível. E aí, o que acontece? Lá no livro da Ivone, que chama Memórias de um Suicida, tem um capítulo grande, mais de 150 páginas, né, relatando. Aí foi o espírito Camilo Castelo Branco, ele cometeu suicídio, era um poeta português, enfim, né? E aí ele relata como é que é a percepção dele lá nesse que ele chamou de Vale dos Suicidas. Por isso que essa pergunta você colocou assim, será que elas vão para um mesmo lugar? Elas vão todas lá para esse vale? Né? O Vale dos Suicidas, ele é uma região, os espíritos, normalmente no espaço, os espíritos eles se agrupam por afinidade. Então, existe uma lei que fala assim, ó, os iguais se atraem, certo? Por isso que ele percebeu que nesse local, como ele cometeu suicídio, lá todo mundo tinha cometido suicídio. Na verdade, eles se uniram pela mesma faixa de vibração. Da mesma forma, eu posso ter locais no mundo espiritual de vales ligados às drogas, à loucura, desequilíbrio, né, no mundo sexual, por exemplo, as pessoas que tiram a vida dos outros, das guerras, enfim, eu vou ter locais que a gente chama, ele denominou vale, mas na verdade assim, é um local que as pessoas se agrupam por causa disso. E eu queria dizer assim, o suicídio ele não é a solução. Isso que é importante, a gente sempre frisa isso. Aquela pessoa, ela achava que aquele gesto ela ia acabar com aquele problema dele. A gente tem que lembrar que o Espírito é eterno e ele continua, entendeu?
Aí, o que, que ele fez? Ele tinha que viver 80 anos, ele rompeu aquele fluido vital dele aos 20, então ele vai ficar naquele estado de perturbação por esse tempo todo, né? E ele vai, inclusive, agravar a situação dele. Essa aqui é a questão, porque ele cometeu esse ato de retirar aquela vida. Então ele vai ficar, agravar por quê? Ele achava que ele ia terminar a perturbação, na verdade ele agravou, porque ele vai ficar naquele lugar terrível, né? É um capítulo duríssimo de ler, porque ele conta em detalhe como são as pessoas que ele via, o que escorria do corpo, enfim, a deformação das pessoas. Então isso é um estado perturbador. Então, aí eu queria dizer o seguinte, tem muitas pessoas que falam assim, mas lá no céu e inferno, tem um capítulo sobre os suicidas. E o Kardec pergunta, conhece a história daquela pessoa que suicidou e pergunta, qual é a sensação sua que você tem agora? Aí as pessoas vão dizendo, vão dizendo. E é muito comum o seguinte, Mônica, aquele sentimento de vazio que a pessoa relata, ela fala, eu me suicidei porque eu tinha um sentimento de vazio, eu ficava desesperado diante das situações da vida, né? Eu não tinha perspectiva, eu vivia com angústia, enfim, né? A gente tem que explicar o seguinte, todo esse sentimento que essa pessoa tem um sentido para essa vida. Quando você veio encarnar aqui, fazer a sua programação de encarnar, isso foi a sua prova. Você falou para o seu guia, eu preciso nascer com angústia, eu tenho que viver angústia, porque se eu for investigar o passado, eu vou ver que aquilo tem uma causa, entendeu? Eu nasci e eu tenho depressão congênita desde que eu nasci. A pessoa tem que entender que é necessário ela lidar com essa sensação. E aí, na terça-feira, eu vou explicar como que a gente sai disso, certo? Porque é preciso que as pessoas entendam, né? Entendam, né? Que ela nasceu com essa sensação, muitos não conseguem, né, viver com aquela sensação e vai lá e atenta contra a própria vida, né? Mas vai ficar no estado de perturbação ainda maior. Ela precisa lidar com essa situação. Então, aí na palestra você explica também se existe algum atenuante, assim, se existe aquela questão que a gente sabe que existem pessoas que suicidam por fraqueza, às vezes porque estão fugindo de algum problema, mas também tem uns que estão doentes, né? E não sabem o que estão fazendo, tem aqueles que são obsediados. Aí você comenta sobre isso. Sim, nós vamos falar de todos esses casos, é extremamente importante. Então tá. É um assunto muito triste, né, Marquinhos? Muito triste, pesado, mas é necessário que se A fale, gente né? precisa entender até para saber as consequências disso, né? É verdade. Porque tem muita gente assim que acha assim, né, que sofre aqui nesse mundo, mas na verdade esse sofrimento, essa incompreensão é necessário. A pessoa precisa entender que ela precisa ter resiliência. Lá nas cartas lá desse livro, do Céu e Inferno, tem um capítulo que ele entrevistou aqueles mendigos, aqueles andarilhos, aquelas pessoas que viviam arrastando pelas ruas, né, em condição assim absoluta de sobrevivência. E a pessoa pediu para nascer daquela forma, você acredita? Ela pediu para nascer daquela forma, porque aquele tinha um propósito na vida dela. É isso que a gente precisa entender. Tudo que aparece na nossa vida tem um propósito. E a gente consegue vencer se a gente passar por isso com resiliência, resignação. Essa que é o nosso troféu. Aí a pessoa não entende isso. Tá certo, então, Marquinhos, obrigada. Essa live foi maravilhosa. Assim, achei ela Obrigado. incrível, adorei fazer com você. E você me esclareceu muitas coisas, viu? Hoje eu realmente me esclareceu, gostei muito. Obrigado. Eu vou pedir para você fazer o encerramento, mas antes eu quero parabenizar o Rogério, que é o atual presidente do centro, que hoje ele é vovô, né? Ele ganhou um netinho. Vovô Rogério. Não acredito que ele está assistindo agora, mas quando ele assistir, ele vai ver que a gente está desejando a ele, a família toda, muita felicidade, que Deus envolva a família toda com muitas bênçãos, que seja mais um espírito assim de luz
E, assim, Exato, uma pessoa, se puxar o avô, vai ser uma pessoa maravilhosa, não é? Os exato. pais Que também, bom, né? Não digo fantástico, o Lula, né? exatamente, Porque o Rogério é uma pessoa, é, assim, diferenciada, né, Marquinhos? exatamente, Uma criatura incrível. Então, é uma parabéns, pedra. Rogério, parabéns a todos, aos avós, aos pais. E é isso aí, gente. Obrigada pela companhia de vocês. Lembre-se que amanhã vai ter vídeo sobre depressão para o pessoal do tratamento. Aliás, para todo mundo, né? Que depressão é outra coisa, que é bom assistir, porque a depressão pode levar ao suicídio, né, Marquinhos? É, Então, para aprender a assiste. lidar com isso. É. Então tá, Marquinhos. Pode encerrar. Tá, obrigado assim a todos, né, quem pôde assistir. A gente lembra que fica gravado, você pode indicar para alguém, só ir lá no compartilhar e manda para as pessoas que vocês gostam, né? E é a facilidade da tecnologia que a gente tem hoje, né? Então vamos fechar os nossos olhos. A gente queria agradecer aos nossos mestres, aos nossos guias espirituais, ao mestre Jesus, pedir para que ele nos ajude a colocar em prática todas essas instruções e façam que cada um de nós esteja fortificado sempre, né, na prática do bem, do amor ao próximo, que essa paz e essa felicidade ela perdure em nossos corações. Obrigado, Jesus, que assim seja. Que assim seja. Obrigada, Marquinhos. Tchau. Fiquem com Deus. Tchau.